Conversas das Maminhas com as quem Cátia Ferreira, Filipa Correia, Simone Saraiva e Tânia Lima. Olá, Olá, como tudo estão? bem? Tudo Prontas bem? para mais um episódio? Oh, yeah. Bora Vamos lá. lá aqui a conversa em dia sobre o nosso tema favorito, não é? Nós adoramos trabalhar com esta área. Exato. Ora, então, nós hoje trazemos aqui um episódio um bocado controverso, por assim dizer. Existem muitas opiniões e, no fim de tudo, nós o que queremos é dar a informação correta e depois cada família, cada mãe, pai, tirar as suas conclusões depois de saber as informações e ficamos todos bem, porque a nossa missão aqui é informar e não dizer que tem que ser assim ou assado. Informação é poder. Então vamos falar sobre o impacto que as tetinas e os bicos artificiais podem provocar na amamentação. E eu vou passar aqui a falar sobre as desvantagens de utilizarem. São desvantagens, ok? Não é nenhuma proibição, são apenas desvantagens que eu quero partilhar para terem essa noção, que às vezes as pessoas não têm. Ora, então, deixem-me só aqui orientar-me. Pronto, então, a OMS, para quem não está recordado, é a Organização Mundial da Saúde, que desencoraja o uso, pois interfere negativamente sobre a amamentação. E é então agora que vêm as desvantagens. O uso destes acessórios, os bicos e as tetinas artificiais, promovem uma disfunção da dinâmica muscular que levam ao bebê a ter comportamentos inadequados da sucção. Pode então também provocar aqui a confusão de bicos, porque a maneira como o bebê faz a sucção na mama é diferente da maneira como ele faz a sucção numa tetina ou bico artificial. Por isso é que nós aconselhamos a só introduzir estes acessórios quando a amamentação já está estabelecida. Pode provocar uma deformação do palato e má oclusão, por causa da posição como fica no interior da boca. A sucção num bico artificial pode levar a uma perda de tonicidade e alteração da postura muscular, fazendo com que o bebê não consiga manter a pega corretamente na mama. E também existem evidências que chuchar numa xuxa diminui a produção de leite. Porquê? Porque perdemos aqui oportunidades do bebê ir à mama e fazer sucção e dizer ao corpo que precisa de produzir leite. Então o bebê solicita menos vezes a mama, perdemos aqui oportunidades de produção de leite. E pode causar dor à mãe devido a uma pega incorreta, porque às tantas ele poderá colocar a boca mais fechada, em vez de ser uma boca aberta, poderá colocar uma boca mais fechada, pela maneira como ele pega numa chupeta ou num bico artificial, o que vai acabar por interferir, por vezes, no ganho de peso do bebê. Isto são consequências, não quer dizer que ao introduzirem, isto vai realmente acontecer com todos os bebés, ok? Podem também atrapalhar na fala, na mastigação, na deglutição e na respiração da criança, porque vai afetar toda a dinâmica orofacial da criança. De uma maneira geral, para não entrar aqui em palavras muito complicadas, é isto: vai alterar a dinâmica orofacial da criança. Muito bem. Então, a mim agora cabe-me falar sobre as diferenças entre a mama e as tetinas artificiais. Então, falando aqui um bocadinho na mama, o bebê tem de abrir a boca para abocanhar
a areola e os lábios ficam virados para fora. Enquanto que nas tetinas artificiais a postura da boca fica mais fechada para alcançar o bico. Na mama, a retirada do leite é feita por uma massagem, não é, da mama a partir de 4 movimentos mandibulares. Enquanto que nas tecinas artificiais a sucção é por força, ok? E são usados apenas 2 movimentos mandibulares. Relativamente à mama, também são utilizados os músculos da mastigação, que é o masseter, o temporal e o pterygoides mediais, enquanto que nas tetinas artificiais os músculos da mastigação pouco trabalham. Depois, na mama, a língua fica anteriorizada sobre o lábio inferior, enquanto que nas tetinas artificiais a língua fica retraída. Pronto. O que é que acontece? Vai provocar então uma confusão de bicos. Pode acontecer de provocar confusão de bicos devido à mudança das posturas orais, e por isso é que é muito provável acontecer do bebé rejeitar a mama. E há bocado a Filipa estava a dizer, e muito bem, um, que as tetinas artificiais devem ser oferecidas apenas depois da amamentação estar bem estabelecida. Ou seja, se for essa a opção dos pais, é importante que seja apenas depois da amamentação estar bem estabelecida. Porque lá está, no entanto, a confusão de bicos pode acontecer em qualquer altura, certo, meninas? Eu gostava de só daqui acrescentar um ponto para ligar aqui um bocadinho aos dois temas que nós falamos agora. Por vezes, ainda o bebê não, já tem mais de 6 meses, pronto, já começou a introdução alimentar, mas ainda não tem um ano e existe muito desmame nessa fase em que os pais dizem que a criança se desinteressou pela mama porque já comia e pronto. E isso muitas vezes acontece porque depois a criança vai para casa dos avós ou vai para a creche e é alimentada através do biberon, né, de uma tetina, em vez por exemplo, de um copo de transição. E lá está. Ela efetivamente ela não deixou de se interessar pela mama, ela começou foi a notar essa confusão de bicos, apesar da amamentação estar estabelecida há imenso tempo, mas isso pode ocorrer e muitas vezes essa é a causa de desmamarem até antes de um ano e parece que eles simplesmente se desinteressaram. Exatamente. Eu posso partilhar também aqui a minha história com o meu Dinis. Foi logo, logo na maternidade. Infelizmente, eu na altura ainda não tinha a informação que tenho hoje, e tinha na minha mala de maternidade uma chupeta, mas não pensei em utilizá-la. Mas na segunda noite, foi uma noite terrível, que o Dinis não parava de chorar por motivo nenhum, não é? E quando chamei a enfermeira, que estava de serviço, este menino não tem uma chupeta? Tem, pronto. E puseram-lhe a chupeta, e a verdade é que as mamadas seguintes foram terríveis. Ou seja, ele pegou super bem na mama logo na hora dourada, não é? Que a gente já falou aqui. Ele pegou super bem na mama, correu super bem aquela primeira mamada e tudo mais, e as mamadas seguintes. No segundo dia foi uma diferença abismal. Ou seja, ele utilizou a chupeta durante aquele tempo todo e quando voltei a colocar na mama, parece que desaprendeu tudo aquilo que tinha aprendido, digamos, nas primeiras horas de vida. Foi terrível. E por isso é que é importante, se for essa opção, que eu falo por mim, o meu Dinis também usa chupeta, mas
lá está, eu decidi nessa altura, como notei tanta diferença na mamada dele, eu decidi, eu não vou dar mais chupeta agora e, e realmente notei uma diferença mesmo muito grande mesmo. Foi um choque. Eu, depois, quando voltei a colocar à mama, primeiro comecei a sentir dores, não é? Lá está, por causa da boca mais fechada, não é? Por causa da chupeta. E comecei a ter dores terríveis. E daí eu disse: Olha, eu vou tirar a chupeta, e a partir daí começou tudo a melhorar. Portanto, é mesmo importante que a amamentação esteja bem estabelecida e aí mais para a frente, que não quer dizer que depois não volte a acontecer, não é? Mas pelo menos na fase inicial, eu acho que é super importante não haver introdução nenhuma nem de chupetas, nem de biberões. Isto se quiserem, obviamente, continuar com a amamentação. Acho muito importante mesmo. Muito bem. Então, complementando aqui um pouco aquilo que a Filipe e que a Tânia já falou, existem algumas alternativas às piscinas artificiais que podem ser consideradas para a alimentação do bebê, especialmente quando se deseja continuar a amamentação e evitar a confusão de bicos, tal como vocês já falaram, quer seja por suplementação, por exemplo, de um recém-nascido, uma ida para a creche, ou, por exemplo, ir para uma escola, isto de forma a minimizar o possível impacto sobre a amamentação, o desmame. Então, podem ser utilizados o copo, a colher e até mesmo uma seringa. É normal que os pais não saibam como utilizar estes utensílios, por isso podem recorrer a alguém que saiba, a um profissional de aleitamento materno, para podermos ajudar os pais. Muito bem. Então, e a mim cabe-me falar sobre bicos de silicone. Porquê os bicos de silicone? Porque muitas mães, até mesmo na maternidade, começam logo a introduzir os bicos de silicone por vários motivos, ou por dor, ou porque o mamilo já começa a ficar gretado, ou porque simplesmente, como foi o meu caso, a enfermeira dizer, tem um mamilo raso, portanto o mais indicado é utilizar o mamilo de silicone para ele pegar melhor na mama. Portanto, há há inúmeros fatores que a própria lactante, às vezes por autorrecriação, acaba por optar por esta opção. No caso de ser necessário utilizar o bico de silicone, deve ser sempre orientado por uma profissional de lactação. Porquê? Porque existem casos específicos em que efetivamente vai ser necessário utilizar, como por exemplo a relactação, os bebés com freio curto até a cirurgia do próprio, né? Em relação também aos bebés que nasceram prematuros ou imaturos e que logo na neonatologia foi introduzido um biberon, e caso há ali um bocadinho de, digamos, de estranheza da parte do bebê ir à mama, não é? Porque está habituado a um bico, não é? Um bico artificial, para fazer ali um bocadinho de interface para o bebê efetivamente pegar na mama. Mas atenção, que estas situações têm que ser sempre todas um, vigiadas por uma profissional de lactação. Porquê? Porque precisamos de garantir que o bebê ingere o leite suficiente, precisamos de garantir que o bebê faz uma correta pega, ou seja, como se fosse a pega caso não tivesse a utilizar o bico de silicone, a pega tem que ser exatamente a mesma. A colocação do bico de silicone também tem uma técnica, portanto, a profissional de lactação vai explicar a correta colocação do bico de silicone. Porque a má aplicação pode comprometer a produção de leite, entre mais algumas coisas que eu fui falando, como por exemplo a má pega,
o bebê acabar por ao fazer sucção, o bico de silicone não estar bem aderido à mama e escapar. Às vezes até começa com a posição correta, mas depois a meio da mamada desliza. Portanto, várias intercorrências que podem acontecer. Mas atenção, esta introdução também é preciso ser feita por uma profissional de lactação, porque a sua introdução deve ser sempre pensada na retirada do mesmo. E a retirada do mesmo também é acompanhada pela profissional para que tudo corra da melhor forma possível. Há algumas técnicas que se usam, como por exemplo iniciar a mamada com o bico e a meio retirar, ou começar a retirar mais nas mamadas noturnas. Portanto, há algumas técnicas, não é? Digamos assim, para que isso aconteça. Mas para que tudo isto seja possível, que os bicos de silicone, sendo necessários, a sua utilização seja o menos impactante possível na amamentação e nas intercorrências da amamentação, é preciso que sejam então acompanhados por uma profissional de lactação para que os riscos sejam minimizados por parte da mãe e do bebê, não é? E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio. O próximo episódio, como nós referimos no primeiro episódio, bem lá há uns meses atrás, não é? Nós somos consultores de alimentação infantil natural e, como tal, não é só amamentação, também é introdução alimentar. Portanto, o próximo episódio será sobre introdução alimentar. Não percam o próximo episódio, porque nós cá estaremos. Boa. Então, até amanhã. Tchau! Tchau. Até à próxima. Não percam o próximo tema nas conversas das maminhas com as quem do costume.